Nosso querido Cortes de Alto Valor tá aqui, Pink Pio, né? Ele tá. Esse caso a gente já repercutiu lá no canal dele também. É um canal que muita gente está falando, né? Não só pelo crime, mas pela reação também das pessoas, principalmente das mulheres, né? Eu vou dar uma resumida aqui no caso, né? Só para quem não tá por dentro entender. A Lindsay Clancy, né? É uma enfermeira, era, né? Porque tá presa. Era uma enfermeira obstétrica no Mass General, aqui em Massachusetts, né? Ela vivia na cidade de Duxbury, aqui pertinho da minha casa. Vivia com o marido, Patrick, e os 3 filhos. No dia 24 de janeiro de 2023, ela matou os 3 filhos, uma menina de 5, um menino de 3 e outro menino de 8 meses. Ela estrangulou eles, né, com aquelas faixas elásticas de fazer exercício. Depois ela tentou se suicidar, né, pulou da janela do 2º andar, mas acabou sobrevivendo, ficou paralisada. E hoje ela comparece ao julgamento em cadeira de rodas. Ela não contesta o crime, né? Não contesta ter matado os filhos. A questão central do julgamento é se ela era criminalmente responsável naquele momento. Por quê? Porque existe uma questão se ela estava sob um estado de psicose, né? Pós-parto, ou se ela premeditou o assassinato das crianças. A defesa sustenta que ela sofria de uma grave doença mental, incluindo psicose pós-parto e transtorno bipolar, e que estava sendo inadequadamente medicada. Segundo a defesa, ela passou por vários profissionais, recebeu 13 medicamentos psiquiátricos diferentes em poucos meses, teve pensamentos suicidas e posteriormente relatou ter ouvido uma voz ordenando que matasse os filhos e a si mesma. Essa semana, um psicólogo forense, né, testemunhou que na avaliação dele, ela não conseguia compreender adequadamente o certo e o errado no momento dos crimes. A promotoria, por outro lado, diz que doença mental não significa automaticamente inimputabilidade, né? Ela não pode ser declarada inocente porque ela estava passando por um transtorno. Os promotores apontam indícios de planejamento. Naquele dia, ela teria mandado o marido sair para buscar um remédio para uma das crianças e comida, verificou a distância e o tempo de viagem e aproveitou o período que ela estava sozinha em casa com as crianças para matá-las, né? Então, para a acusação, ela sabia o que estava fazendo, criou deliberadamente a oportunidade para cometer o crime. Então é isso, o dilema é esse, né? Se ela estava psicótica, né, a ponto de não ser legalmente responsável, ou se, mesmo mentalmente doente, né, ela ainda assim estaria consciente e pode ser responsabilizada por esse crime. Um outro aspecto desse caso, que tem chamado tanta atenção ou mais do que o crime em si, é o fenômeno, né, das mulheres pró-Lindsay no TikTok. Né? O caso ganhou uma grande dimensão, porque durante o julgamento, né, que começou a semana passada, surgiu no TikTok uma comunidade muito ativa, né, de mulheres e mães defendendo a Lindsay, né, discutindo essa situação da psicose pós-parto, criticando o tratamento psiquiátrico que ela recebeu, e em algumas mulheres até atacando a narrativa, tentando imputar alguma responsabilidade no marido. Né? Um exemplo que ganhou muita notoriedade aqui foi da Emily Thorndick, né, que é uma assistente social clínica e ex-funcionária do Maclean Hospital. Tem um vídeo dela criticando o atendimento do hospital e a forma como a acusação estava apresentando determinados fatos. Passou de 600 mil likes, milhões de visualizações. A defesa chegou a tentar colocá-la como testemunha, essa TikToker, mas o juiz não permitiu que esse depoimento fosse apresentado. O movimento saiu da internet, né? Hoje mesmo teve uma manifestação organizada dessas apoiadoras, chamada Standing Peace for Lindsay, que todo mundo usando rosa, eu vou colocar o vídeo daqui a pouco, dando as mãos, né? Tem atos em Massachusetts, Nova York, Phoenix, na Flórida, até na Holanda teve um ato para dar o suporte, né? Dar esse apoio para Lindsay Clancy aí. E, óbvio, surgiu uma reação contrária também, né? Vários críticos, né? Apontando o comportamento dessas mulheres aí, falando que é um fenômeno, né, entre mulheres que são fãs de true crime, né, desses podcasts ou documentários aí sobre crimes reais, e as mulheres se apegaram muito. Tem vídeos, eu vou colocar vídeos aqui daqui a pouco, mostrando o comportamento, as reações dessas mulheres na internet, que é bem
é bem assustador. Mulheres com crianças no colo, até agredindo crianças, assim, é um negócio, estamos passando por um outro nível aí. E tem também o GoFundMe, né, que já levantou mais de $1 milhão, né, com meta de $2 milhões, para ajudar a Lindsay, né, nos custos, né, com advogados, os custos legais e os pais também, família dela, os pais dando todo o apoio a ela nesse julgamento, né? Eu quero começar com o doutor Palhaço, que tem algumas observações muito interessantes sobre esse caso, né? Ele que é médico nos Estados Unidos e tem essa especialidade aí, acho que ele pode trazer algum esclarecimento para a gente também. Pode falar, doutor Palhaço. Beleza, Diego. Bom, então, o caso, ele não é à toa que a gente deu tanta importância para esse caso lá na comunidade do Cortes de Alto Valor, que está aqui, inclusive abraço para o Cortes, porque ele tem alguns aspectos muito importantes, alguns jurídicos, alguns são realmente quase espirituais, né? Eu brinquei lá que abriu-se um portal com esse caso da Lindsay. Um pouco do meu background, eu sou médico aqui nos Estados Unidos, sou neurologista e fiz o meu treinamento em alguns institutos, só não vou me doxar e tal, mas eu trabalhei tanto com psiquiatria no Brasil, inclusive psiquiatria forense, e aqui a minha área de atuação na neurologia, ela é subespecializada em distúrbio de movimento e também em behavioral neurology, né? Então eu vejo muito caso assim de indivíduos que têm distúrbios mentais de toda sorte, com demência, sem demência, né? Bom, a primeira coisa que eu queria só pontuar nesse caso é que o que é crucial para entender a culpabilidade é o juízo crítico. É uma instância mental que permite com que o indivíduo analise a realidade, os inputs da realidade e tome decisões que façam sentido. Né? Por exemplo, indivíduos que estão em crise maníaca, os pacientes com transtorno bipolar, muitas vezes eles pulam de um prédio achando que vão voar, certo? Eles acreditam que têm superpoderes, que são um super-herói, e isso é uma clara falha no juízo crítico. Ele pode pular, ele acha que vai voar, não vai voar, vai morrer, certo? Às vezes até acreditam que alguém cometeu suicídio, por vezes o indivíduo realmente achou que poderia voar, ou sei lá, seria o Homem-Aranha. Então, nesse caso da Lindsay, tendo em vista aí os 13 medicamentos que foram testados, né, que ela falhou, né, a questão cabalística do 13, né, e o tipo de erro que foi cometido em série com inibidores de captação de serotonina, serotonina com norepinefrina, e depois até os tricíclicos, né, que a gente mencionou na live do Cortes lá. Realmente não tem como eximir de culpa os profissionais da saúde, e ao que tudo indica, ela sim teve um prejuízo do juízo crítico significativo. O pessoal acompanhou até agora essa questão do juízo crítico? Beleza. Então, o que é importante no juízo crítico é que aí vem um outro ponto específico de confusão, que é a premeditação, certo? Então, quer dizer, quando a gente organiza as tarefas na mente, há uma instância cerebral que toma conta disso, desse planejamento. Isso é chamado de função executiva. Há um lugar, né, para essa função executiva. É um circuito, mas o principal organizador dessa função é o lobo frontal esquerdo, na sua parte pré-frontal dorsolateral. Então, você põe a mão na sua testa, no lado esquerdo da testa, bem na quininha da testa, e está logo ali, dentro ali. Essa instância pode sim estar preservada em alguém que não tem juízo crítico. Tá? Então, por exemplo, eu já cuidei de pacientes em regime, né, de hospício, em regime fechado, de intensivo, de cuidado psiquiátrico. O paciente esquizofrênico com 20, 30 anos de esquizofrenia pode muito bem planejar uma fuga e eles fogem o tempo todo. Eles pensam naquela fuga, às vezes dias antes, né? Eles sabem quem vai entrar pela sala, quem vai
entregar o café da manhã, ou enfim, eles conseguem organizar a fuga. Então, quer dizer, o fato dela ter organizado, né, o assassinato e obedecido às vozes de comando não é um fato que invalida a perda de juízo crítico. Agora, fechado o capítulo jurídico, as implicações, né, do assassinato dela aí são terríveis. Eu não quero sequestrar o diálogo de fazer um monólogo, então quero ouvir o comentário de vocês nessa parte. O que você acha, Diego? Vou passar a bola para o Enio. Quero saber do Enio como ele viu esse caso, né, essa questão do julgamento, se ela pode ser, né, inocente por estar num estado de psicose e tal, e principalmente essa reação das mulheres, cara. Né? Eu vou até colocar o vídeo aqui só para não deixar passar. Essa é a parte principal, né? Isso é o que mais vai impactar e que tem desdobramentos. É a reação do porque coletivo, do hive mind. a nossa geração, a gente cresceu vendo alguns crimes bárbaros no Brasil, fora do Brasil, crimes, né? E esse lance do true crime, né? Desses documentários, essas séries, aí o podcast aí que bombam na internet e nos streamings, e a mulherada ama, realmente a grande parte do público composto por mulheres aí, e esse é um caso que elas estão podendo meio que participar, né, cara? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu pular aqui para só colocar na tela, só para vocês terem uma ideia. Isso foi hoje, tá? Foi agora há pouco, aí na chegada da Lindsay, no início do julgamento, no dia de hoje. Para quem tem estômago, hein? Quem não tiver bem da cabeça aí, vai se cuida, faz uma reza aí, porque é pesado. Mulheres, né? Uma loucura quando ela chega no carro, né, cara? Fazendo gestos aí, muitas mulheres dando entrevistas, né, para os repórteres que estão cobrindo o julgamento. Muitas mulheres, inclusive, isso uma fala até comum entre essas mulheres, de que poderia ser eu, né? As mulheres falando assim, muitas com bebês no colo, não, poderia ser eu, né? Se eu passar por um estado, passar por uma situação psicológica como essa, eu poderia ter matado os meus filhos, né? E é muito importante prestar atenção nisso, porque mais de 50% das mulheres nos Estados Unidos elas declaram ter algum tipo de problema de ordem mental. Metade das mulheres do país, cara. Então, você imagina, homens que estão se relacionando, casando, tendo filhos com essas mulheres, né? O que passa na cabeça desses caras, de repente vendo uma mulher deles aí com o bebê apoiando essa mulher. Mas se a minha mulher tá aí, isso aqui é em Massachusetts, velho. É aqui no quintal da minha casa. Imagina se a minha mulher tá aí com o meu filho. Como é que eu ia ver isso, né, cara? O cara pira. Então. Isso tem um caráter ritualístico, né, Diego? Isso daí desculpa a força do termo, mas isso é satânico, não tem outro nome. Não tem outro nome. Isso é uma bruxaria, isso é um witchcraft, né? E aí, Enio, como é que você vê tudo isso? Cara, assim, eu já prevejo os documentários, os filmes, a mídia lucrando muito em cima disso, né, desse crime, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, tem um documentário na Netflix, na Amazon Prime, e desse crime. Então, cara, assim, a gente vive na sociedade, cara, e acho que os Estados Unidos também tá assim, o Brasil tá assim também, que não existe mais análise. Tudo você politiza. Vira tudo política. Então, cada um pega seu. Não existe. A gente até na live passada debateu sobre isso, né? Que, precisa ser um extremo, precisa ser outro extremo. Tipo, não dá para ter um meio termo ali, um equilíbrio na situação, deixar que a justiça haja mesmo, na letra fria, que a defesa faça a sua parte, que a promotoria faça a sua parte e carregar os profissionais da área mesmo, jurídica, para que aprofunde nesse caso e faça um julgamento, não politizar tanto, porque o que esse vídeo demonstra é a típica mulher progressista americana que estava na semana passada naquele debate do aborto, né? Assinando a leizinha do aborto para 9 meses, que é um extremo. E essa manifestação, cara, é um extremo também. Porque a gente para quando você politiza tudo, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, você desumaniza demais, cara. Isso aí, você não tem essas pessoas
não tem o mínimo respeito sobre as crianças que morreram, a dignidade que as crianças, a forma como as crianças morreram, da forma cruel, e você vê que não parte de uma solidariedade para uma mãe que fez um crime bárbaro, que podia estar numa psicose e talvez nem lembre, ninguém sabe. Porque, na verdade, o que eu vejo é que ela é uma vítima do sistema de saúde psiquiátrico americano. Porque isso não existe, cara. Isso não existe você estar em poucos meses, 13 medicações, empurrando assim, um em cima da outra. Não deu certo esse, vai outro, deu certo. Não existe um. Eu sei que você, Lacrimosa, é profissional daí, mas a sensação que passa, né, agora é só o feeling mesmo, é que não teve um protocolo de fato. Na verdade, foi muito no. Ela estava com essa situação, deram um remédio. E ficou trocando, enquanto isso, uma exposição enorme a esses remédios, essas medicações fortíssimas. E acaba que, ao mesmo tempo que eu considero, né, na minha opinião, considero que ela cometeu o crime, ela também é uma vítima de todo esse sistema que aconteceu. Então, teve um agravante nesse caso, que foi a documentação de múltiplas comunicações da família com os psiquiatras, e diga-se de passagem, alguns não eram psiquiatras. Nossa, alguns foram nurse practitioners e physician assistants. O famoso terapeuta, no caso. Né? Eles eram, que chamam aqui nos Estados Unidos de mid-level, é uma enfermeira que faz algum treinamento a mais, e aí se coloca entre enfermeiro e médico. Então, o que aconteceu é que a família chegou a mandar mensagem questionando algumas prescrições, dizendo que ela estava piorando e que ela já não se deu bem com medicamentos da mesma classe. A família chegou a pesquisar os efeitos colaterais principais, não estou falando de rabo, de bula, não. Foram lá e viram assim, quase contraindicações, e viram que ela se encaixava lá. Mandaram essa pergunta pelo sistema de comunicação encriptado, que é o InBasket, e isso foi ignorado, entendeu? Então, assim, quando você trata a depressão, ela tinha depressão e ansiedade, né? Os antidepressivos, eles podem induzir o outro extremo do humor, que é a mania, que é um estado eufórico, que é um estado de hiperatividade mental, de pensamentos descarrilhados, de taquilalia, ou seja, fala pressurizada e acelerada, né? Fuga de ideias e também de delírio, inclusive de alucinação auditória, e de delírio. São construtos, são percepções da realidade que não condizem com a realidade. Muitos desses são grandiosos, ou seja, o indivíduo acredita que é o Messias, ou que ele tem superpoderes. Outros são autorreferenciais, ou seja, paranoicos, né? Tem pessoas me perseguindo, me mandando fazer algo, me mandando matar alguém, entendeu? Então foram erros em muitos graus, entendeu? Tanto que assim, vamos supor, né, agora no exercício da suposição, que você apresenta um medicamento para ela, para tomar, que ela está com a depressão pós-parto, mas você espera um tempo, né, cara, para atuar o remédio. O que deu para perceber é que, como ela não apresentava uma melhora rápida, e você que trabalha com isso sabe que não é assim que funciona. Não é você tomar um remédio hoje e daqui a 2 dias você já está tudo bem, já está com a vida funcional. Se você está numa crise depressiva profunda, é muito complicado você ter esse espaço de tempo curto de melhora. Geralmente demora 2, 3, 4, 5 meses para a pessoa começar a apresentar uma melhora. E o que deu a entender é que ela foi exposta a todos esses remédios. Foi meio que uma cobaia de experimento, assim, uma loucura. Vi também que ela não teve os 3 filhos, ela, nas outras gestações dela. Ela não chegou a esse nível de crise. Eu falo isso particularmente porque a depressão pós-parto é algo muito realmente... Quem tem animal sabe como é que funciona. É uma coisa muito primal, digamos assim. É fisiológico, eu posso falar. Fisiológico. Quem já teve gatinho, cachorro, que a mãe, quando ela pare, né, os filhotezinhos, que ela mais ou menos percebe ali, isso é uma coisa muito do instinto do bicho mesmo. Que ele percebe que o bicho não vai sobreviver, ela come para ter energia para alimentar os outros filhotes. Às vezes ela mata todos, ela percebe ali no instinto, quando ela pare,
que eles não vão sobreviver, ela mata todos. É um negócio assim que quem já passou, que já criou gato e cachorro sabe que fêmea, no caso, já viu isso. E é uma coisa muito primal mesmo, muito do instinto mesmo. Então, foi uma sucessão de situações, mas isso, na minha opinião, isso não inibe ela de ser imputada como... Tem que ter um julgamento e tem que ter uma... Não é o que está parecendo é que como se ela tivesse sido totalmente inocente dessa situação, entendeu? Não creio nisso. Eu creio que teria que ter uma forma dela pagar de alguma forma, porque também são 3 vidas que ela tirou de forma cruel, e verificar. Porque, assim, foi uma crise. A gente tem o caso, por exemplo, do Champinha, né, que foi um crime que paralisou o Brasil na época, que ele foi considerado inimputável também. Ele fez barbaridades nesse caso, quem lembra sabe, não vou nem citar aqui o que ele fez, mas quem pode buscar na internet o que aconteceu. O Champinha fez, ele era menor de idade, e o Champinha até hoje nunca foi solto. Ele está numa instituição, e ao que parece, até eu vi uma reportagem que eu vi sobre ele, é como se fosse o único caso de prisão perpétua no Brasil, porque a justiça nunca soltou ele, porque sempre que ele vai fazer os exames psicológicos, ele dá como um psicopata, como uma pessoa fria. Ele sempre nas consultas, né, que eles vão de acompanhamento, eles não conseguem, ele não tem melhora, ele nunca apresentou melhora. Desde os 17, 16 anos que ele teve que cometer essa barbaridade, ele continua preso até hoje, e ao que parece sim, porque ele é um risco para a sociedade. Enfim, é uma situação que eu não cheguei num consenso de dizer tem que criminalizar ela ou não criminaliza. Sinceramente, o que eu acho que essas manifestações politizadas, elas ofendem diretamente as vítimas, né? Porque não é um papo na minha visão, claro, não é um papo de ficar levantando bandeira de feminismo, de progressismo, ou bandeira conservadora, de defensor de família. Isso é um crime que pode acontecer, é um crime bárbaro, e é isso. Eu queria deixar só para a justiça mesmo resolver, porque é um negócio muito sério. Tá mudo aí. Só ler uns comentários aqui, o professor Rogério Nicolo, que surpresa o senhor ir por aqui. O Maizão tá aqui, bem-vindo. Maiazão, se ela se safar da prisão, vão criar um precedente perigoso. Pois esse é um bom ponto para ser debatido. Grande Márcio tá aqui. Quando o homem comete um crime bárbaro como esse, os outros homens punem ele, tratam como lixo. Já no caso das mulheres é o contrário. Este é mais um caso de apoio neste absurdo. Senhor Maquiavel, isso é algo que a gente observou com choque, né? Nesse caso, o apoio das mulheres, né? E muita gente questionando se isso... Porque as mulheres, né, incontestavelmente, elas ganharam muito mais espaço na sociedade nas últimas décadas, né? O feminismo ganhou muita força, o progressismo, mais espaço, melhores salários, posições de liderança, né? Elas já são maioria no direito, já são maioria na psicologia, são maioria nas universidades aqui nos Estados Unidos, né? Então elas vão ocupando cada vez mais espaço, e sempre parece pouco, né? O discurso vitimista não para, e agora parece que querem imunidade também, num caso que é bizarro. Independente até essa questão eu não sou especialista como doutor, mas depressão pós-parto, 8 meses, com a criança com 8 meses, é um negócio meio que, para mim, é um pouco complicado de compreender, talvez seja a minha ignorância. Mas, enfim, você não acha que vai por um caminho muito perigoso aí das mulheres reivindicando algo que está totalmente descolado da realidade, totalmente jogando o bom senso no lixo, né? Até os vídeos, antes do senhor falar, vou colocar os vídeos rapidinho aqui, só para o pessoal entender aqui. Esse aqui primeiro. Então, são vídeos deixa eu colocar aqui, calma aí. São vídeos mais ou menos nesse estilo aí, sabe? Com crianças e mulheres chorando, sempre com unhas feitas, né, cara? Muitas com maquiagem, cabelo feito aí, as crianças chorando e declarando apoio a Lindsay, né? Tem mais vídeos Coragem assim. desses pais, viu? Pois é, imagina o pai, né?
é De muito repente vem triste, né? do TikTok. Pessoas visivelmente quebradas, né? É complicado. Isso para mim é um algoritmo, cara. É manipulação de Big Tech, cara. É o algoritmo lançando a tendência aí na mente e a galera se influencia mesmo e entra nessa. Porque se você para pensar 5 minutinhos sem internet, você pondera, entendeu? Olha esse aqui. Esse aí esse foi o mais que mais chamou atenção aí, a mulher jogando água no Esse bebê você aí. mandou lá no Alcateia, né? Você mandou lá no grupo. Enfim, e aí, senhor Maquiavel? Cara, é um caso terrível, né? E eu gosto de ver pelo lado do colateral desse caso, né? Porque assim, como é um caso, igual o doutor disse ali, que ele abre uma margem muito grande, como se abrisse um portal, né? Eu vejo muito esse caso, cara, como um caso do massacre de Columbine, né? Que é uma coisa que iniciou um movimento horroroso, né? E eu vejo isso como um início de incêndio mesmo, né? Tem um potencial assim monstruoso, né? É uma coisa que a mídia está endossando bastante, né? Pelo fato de ser algo já direcionado às mulheres, nessa visão delas mais de colmeia, né? Mais unidas, é uma coisa que vai espalhar, né? Entre elas e é uma coisa que tu não acha ali uma coerência, né? Tu não acha uma razão por trás disso, né? E é uma coisa horrorosa, cara, porque isso dá margem para o crime em si, né? Para ser assim um incentivo, um pontapé inicial, né? E eu linko realmente como o massacre de Columbine ali, até no massacre, a mídia mesmo e alguns profissionais já admitiram que eles falharam em tratar os jovens ali como rockstars, né? Aquela coisa e querendo ou não, indiretamente endorsaram, né? Isso e eu vejo muito isso nesse caso também, um caso que vai abrir uma porta de entrada muito grande aí e infelizmente a gente sabe como o coletivo funciona, ele é muito influenciado e no momento é essa a minha visão aí para a live. Você, Brima, o que você achou desse caso? Você acha que ela deve ou não ser responsabilizada pelo crime? E esse movimento de mulheres, essa reação, né? Até abordando um pouco essa questão dos Estados Unidos, né? O excesso de medicamentos e tal, que é uma coisa que a gente abordou tantas vezes aqui na live, né? A gente já falou sobre antidepressivos e outros aspectos aí. E aí, Brima? Bom, vocês já, Doutor Palhaço, o Enio, já falaram bastante, praticamente já, né, esgotaram o tema aí. Não tem muito mais o que acrescentar, cara, a não ser, né, falar que existe a repercussão não chegou aqui da forma que chega aí, lógico, né? Aqui no Brasil a gente fica sabendo de alguns casos, e esse caso, pelo menos eu não estava sabendo até agora, né? Fiquei sabendo graças a essa live. E assim, cara, é meio que, né, é como ainda falou, deixar a justiça fazer o trabalho dela, né? Porque teve várias situações aí que envolveram esse caso. Claro que choca, né? Uma mãe matar os filhos, cara, um negócio chocante, né? Então, meio que a sociedade vai cobrar, né? Vai cobrar que seja feita a justiça, que aconteça alguma coisa, né? Que o caso seja julgado e com o rigor que deve ser julgado. Agora, essa pessoa, né, diante de todo o histórico que vocês já levantaram, ela tem direito à defesa, ela tem direito de ser julgada e de que essas coisas que ela vivenciou, que esses tratamentos, que esse monte de remédio e tudo que ela passou ali, sejam considerados, cara, na hora de julgar o caso, né, na hora de aplicar a pena, que seja, né, nem que seja uma forma de abrandar a pena da pessoa, porque de alguma forma ela vai ter que responder, porque é um crime, né? É um crime de assassinato, por mais que ela estivesse em uma psicose fora de si, cara, ela, né, de alguma forma ela tem que ser responsabilizada, porque senão o negócio vira, né, vira bagunça. Todo mundo vai poder alegar que, porra, matei, mas estava num momento, né, de um surto, pô, né, não estava nas minhas faculdades e
né? E isso acaba prejudicando a forma como a justiça pode atuar, né, em casos semelhantes. Não é um caso comum, né? Super raro acontecer de mães matarem filhos e até mesmo em caso de depressão pós-parto, psicose pós-parto, né? Parece que o doutor depois pode confirmar, porque eu li um pouco a respeito e parece que em vários casos dessa depressão ou psicose pós-parto, na verdade a mãe ela fica até mais cuidadosa, ela fica com uma certa paranoia e vira super protetora, né? No caso que a mãe vai e mata as crianças é algo raríssimo de acontecer, né? Então, Então é acho que raro, mas os números, né? Eu não sei o quanto a gente pode confiar nos números, até porque há casos de envenenamento que são bem subestimados. As mortes por envenenamento criminoso, elas são majoritariamente perpetradas por mulheres, né? No Brasil teve uma aí que fez um bolo com raticida, né? Teve uma outra que acho que foi pudim, que ela matou a família inteira. Então, casos assim que todo mundo morre de uma vez, eles ficam óbvios, se descobre, né? Mas envenenar é muito fácil, né? Sobre assim, o papel da psiquiatria forense, botei lá no grupo nosso, inclusive, o livro do Taborda e do Abdala Filho, inclusive libaneses, viu, Diego? Inteligentíssimos. Tem um capítulo que fala sobre simulação. Simulação em psiquiatria forense é o estudo da mentira, né? Tem 11 pontos principais, passando por análise de discurso, onde você destrincha a semântica, até a estrutura gramatical. Você só de curiosidade, vocês verem, quando um indivíduo ele quer se esvair de culpa, ele evita a primeira pessoa. Então, quando você pergunta, coloca-o contra a parede, fala, olha, o que o senhor Felipe, fulano de tal, estava fazendo às 8 horas da noite? Ele tende a responder na terceira pessoa do plural. Ah, então a gente estava na casa do fulano, aí todo mundo resolveu fazer isso, aí a galera ficou meio fora de controle, aí todo mundo entrou no carro, aí de repente, pá. Então ele não fala, eu estava neste lugar, fui, às vezes até até o pronome ele é ocultado, mas pelo verbo consegue-se acusar essa evitação da primeira pessoa. O indivíduo que está tentando mentir, ele não pega esses 11 pontos, são 11, então ainda tem a questão da parte direita do cérebro, que cuida da musicalidade da fala, né? Então nós temos a prosódia, por exemplo, que é algo que falta aos autistas. O mineiro, ele fala, uai, você vai pegar no zeneiro amanhã? Então tem um cantar da fala. O japonês, ele fala, né? Então, quando você tira as palavras e deixa só a entonação, essa prosódia, ela também incide sobre a prosódia alguns tipos de estresse que acusam a mentira. Por exemplo, o indivíduo ele estressa uma parte do relato onde ele está forçando uma informação, a voz tende a ficar aguda, né? Tem cortes na voz, que é isso daí, de forma popular a gente sabe, engoliu seco, gaguejou, né? Então, primeiramente, com tudo isso em vista, nem 80%, assim, nem 20% dos casos conseguem, que alegam, né, essa incapacidade, conseguem escapar de culpa, não. Pode ter certeza que aí é uma minoria que consegue reduzir a pena ou esvair-se de pena. Quando você entra numa ala psiquiátrica, você vê um esquizofrênico, você vê um indivíduo em franca psicose, você vê ele bebendo urina, batendo a cabeça na parede, assim, tomando decisões completamente desconexas de qualquer coisa. Realmente é complicado inferir responsabilidade, culpa naquele indivíduo, entendeu? O caso dela tem que ser visto com muito cuidado, tem que se estudar até os meses que precederam, né, a parte aguda aí, mas o mais perigoso de tudo isso é que esse caso ele traz esse mal do feminino, né, que em termos de essência simbólica seria o mal da ânima, né?
O mal do ânimos, o mal do masculino, ele é vastamente divulgado, explorado. Todo mundo sabe o que é o rei mau, o que é o ditador, o que é o assassino frio, o serial killer. O mal feminino é a bruxa, simbolicamente, né? E a essência da bruxa, quando se estuda, e aqui a gente entra abre a porta para esse mundo do simbólico, que ele é, né, permeia todos os seres, ainda que inconscientemente. A essência do mal, quando você pega os escritos do século XV, XIV, a essência do mal da bruxa é interromper a fertilidade. Inclusive, em textos medievais, descrevem-se poções que elas faziam para fazer o pênis encolher, ou para fazer com que o homem não encontrasse a mulher, ou nos contos mais contemporâneos de Walt Disney, você vê que existe uma bruxa que interrompe o encontro da princesa e o príncipe, né? Então é tanto impedir o encontro daquela vitalidade, do vigor do jovem que vai gerar vida, como depois é matar a criança. É a bruxa que cozinha a criança, é a bruxa que mata a criança, que come a criança, que pega o Hans und Gretchen, que é o João e Maria, no português, né? E joga o Joãozinho na gaiola, e ele coloca o dedinho lá de magrinho, quer engordá-lo para matá-lo, entendeu? Então, a questão central da bruxa é o controle da vida. É o she gives and she takes. Ela quer incorporar o poder dessa mãe Gaia criadora, que dá a luz, mas ela pode tirar, ela pode matar. Então, essas mulheres que estão fazendo, conscientemente ou não, para ganhar atenção ou não, porque muitas só querem realmente o clout, né? Elas só querem atenção, né? Mas a essência aí é quase que elas estão clamando o direito de controlarem a vida. Isso está ligado à questão do aborto, que a gente discutiu recentemente. Quando você mata uma criança com 9 meses, é o mesmo que matar um prematuro de 7 meses, que agora está com 2 meses. Prematuros de 7 meses são altamente viáveis. Então, uma criança nasce com 7 meses de gestação, beleza? Ela sai, ela está ali já sendo amamentada. Com 2 meses, imagina que alguém chega e fala, agora eu quero matar. Ué, isso é uma criança de 9 meses? O tempo total foram 9 meses. Mas ela já nasceu, né, depois. Pois é. Então, Tem ou seja, uma pequena o negócio diferença. é que abriu, é por isso que as pessoas têm que ter, principalmente quando o indivíduo ele adentra em um campo do conhecimento, por exemplo, o direito, né? É por isso que a gente vê tantos erros torpes, porque ele fica ali venerando deuses de dialéticas e muitos sofismas, e ele não entende de biologia. Então ele comete erros crassos como esse. Então, quer dizer, você quer ficar ali numa discussão infinita para dizer que depois que atravessou o canal vaginal, depois que foi retirado por cesariana, agora está vivo. Qual que é o sentido disso? Entendeu? Nenhum. Tá vivo desde que foi fecundado, né? Já é uma Pra vida começar sendo por aí. gerada. Para começar por aí, concordo. Mas aí a discussão sobre aborto é outra e totalmente passa por fora do que a gente está debatendo aqui nesse Não, caso senhor. A questão do aborto é totalmente ligada a essa. da Lindsay. Né? Não. Eu a acho, Lindsay Prima, matou as crianças já num espaço de grande. 10 Não, dias. você não acompanhou o raciocínio. Você tem que entender a essência do direito sobre a vida dos filhos, e não o que a Lindsay Mas fez. você tá levando o O que as raciocínio outras para um fazem. lado muito subjetivo, cara. Você tá falando de bruxa, de coisa que Não, você talvez não tá esteja conectado. querendo fazer um frame de um espantalho. Você está falando de bruxa. Eu não teria 1 hora para concatenar todas as ideias do simbolismo e dizer por que eu estou escolhendo esse nome, entendeu? Eu estou escolhendo o nome bruxa, mas você pode dizer transtorno de personalidade antissocial, cluster B, com histrionismo, com borderline, com narcisismo. Fica à sua vontade. Se você quiser, a gente torna isso aqui uma coisa extremamente científica, mas eu acho que vai ficar enfadonho. A figura da bruxa, Já ela tá é meio enfadonho. uma questão do simbólico. Você tem que saber interpretar outras fontes de saber. E foi feito 3 ligações até chegar nisso. Então não sai do caso da Lindsay para dizer que isso é igual a aborto. Talvez você tenha que voltar na live e acompanhar. Não, Quando mas uma porra, pessoa você tá mata ligando uma criança de 9 meses, isso é um assassinato, entendeu? Ou está próximo de assassinato. No mínimo, Você tá tem que ligando se um questionar caso isso, que entendeu? aconteceu ao mal da mulher de forma geral, ligando isso à bruxaria,
né? Tá uma conversa bem torta, cara. Tá negócio saindo totalmente do foco, que é o caso Lindsay. Ela matou os filhos, ela tem que responder por isso. Ela vai ser julgada, né? Tem umas mulheres apoiando lá, o que é estranho, cara, porque a justiça tem que ser feita, né? E elas vão se manifestar. Várias organizações feministas apoiando, não é que são uns Então, mas gatos espera aí, pingados, não. E levantando o dinheiro sério, cara. Porque foi falado aí, ó, não sei, passou direto aí, eu não vi, que quando é o homem, nossa, ele é condenado, né? Porra, e a gente viu um caso aqui no Brasil, agora recente, em Goiás, do pai que matou os 2 filhos, depois se matou, né? E deixou uma carta lá falando que fez isso porque a mulher tinha traído, né? E aí a imprensa inteira, né? Falando que, porra, tipo, dando suporte para isso. Falando, não, a culpa foi dela. A culpa foi dela que traiu o cara, por isso ele matou os filhos. Ela foi para o velório dos filhos escoltada e ela não tinha chifrado o cara. E não só isso, né? A comunidade toda, todo mundo comentando, falando que não, que, porra, o cara, né, fez pela honra dele, meio que defendendo o cara que matou os filhos também. Então não é uma loucura coletiva de mulheres, isso aí, né, foge totalmente, porque tanto pais como mães matam. Eu vou falar quando você terminar. Eu discordo só uma coisa, Lacrimosa. Eu não vejo isso como um gatilho para um despertar do feminismo para assassinar o próprio filho, cara. Eu acho que tá rolando um pouco de pânico aí da parada. Não sei se é porque o clima daí tá muito exasperado, né, da situação, e aí os debates na internet elas se exasperam e tudo mais. Mas eu vejo mais como um crime brutal, como eventualmente acontece na sociedade. Tá, então muito por causa da... Não, só terminar. Muito por causa dessa questão dos remédios, da sociedade como ela se constrói, de como é que a mulher é levada na situação, 3 filhos e tudo mais, aí toma medicação e tudo, e aí ocasiona numa situação extrema dessa dela cometer um crime brutal desse. Daí, despertar um gatilho para que a mulher ela desperte o lado bruxa dela de olhar o filho, olhar o bebê e dizer, porra, isso aqui não serve para mim, vou jogar no lixo, cara. Eu concordo que você entendeu realmente, eu não sei de onde saiu o argumento aí, mas está completamente certo, elas não estão sendo deflagradas em massa para matarem os próprios filhos. A questão é que, primeiramente, o que o outro colega falou, a questão do mal masculino. Né? Do quê? Não, eu falo que como se fosse o barril de pólvora que falta para uma situação dessa. Não vai acontecer, porque em momento algum eu falei de números, em momento algum eu falei de estatística, em momento algum eu falei de números, em momento algum eu disse que X pessoas vão matar. Eu estou dizendo de um desejo, eu estou dizendo de pulsões, de conflitos que as pessoas têm, e às vezes nem estão conscientes desse conflito, certo? Agora, para começar com a questão do homem que matou o cara, completamente errado. Eu não vi quem que foi a opinião das pessoas que estavam passando a mão na cabeça do cara que matou porque a mulher traiu. Isso é uma coisa descabida. Quer dizer, você justificar um pai que assassinou os filhos porque ele foi traído. Quem que você está assistindo? Eu não tenho uma pessoa... O mesmo TikTok, que tem essas... O mesmo TikTok e o mesmo Instagram, que tem essas pessoas defendendo a mãe que matou os filhos... Você for nos comentários na época, eu digo isso porque eu acompanhei esse caso, mais próximo porque aqui no Brasil, os mesmos comentários, mesmas plataformas de informação, TikTok, Instagram, Twitter, tava lá os perfis falando que ela era uma vagabunda, porque ela traiu, sendo que ela não fez isso, nem completamente errado. Não, sim, mas assim, a plataforma ela dá essa abertura para as pessoas falarem as barbaridades. E aí é como eu falo, entendeu? Pois é, uma barbaridade. Eu não tenho TikTok, mas eu confio no seu relato aí. Deve ter muita gente, porque o que eu falei, o mau ânimos, né, que vem do homem, a gente conhece inúmeros serial killers, a gente conhece políticos que cometem crimes de toda sorte. Ele é altamente divulgado e o que o cara fez aí foi uma coisa horrorosa. Não sei nem se é honesto trazer. Quer dizer, você quis fazer um contraponto com o que eu disse, com o que o cara fez uma coisa mal, mas você está dizendo que a mulher... Não é nada de homem contra a mulher aqui. A questão é que existem diferenças na forma com que o mal, digamos assim, ou a conduta desviada, se organiza em grupos. Se você olhar, acompanhar os grupos feministas,
o termo bruxa não está saindo nem de quem está interpretando isso só de forma psicanalítica, simbólica, histórica. Não. Elas se autodenominam bruxas. Vocês não estão vendo? Tem reuniões no sul do Brasil. O tal do witch, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aquela famosa frase, virou até meme, né? Eu sou a filha das bruxas que vocês não queimaram. Cuidado com o pânico satânico, irmão. A gente sabe como é que Quando termina isso. Pânico não, satânico, a cada 5 anos tem um. Pode ficar tranquilo, Calma. tem 35 anos, eu tenho uma vida muito feliz, eu sou neurologista, vejo meus pacientes, jogo bola, nunca tive pânico nem satânico, nem de nenhuma outra sorte. Mas, enfim, a questão aqui é o seguinte, o feminismo, ele se apoia, né, em alguns símbolos, em alguma simbologia, em algum misticismo, né? Então, a questão do tarô, questão de lemão, a questão da mística, daquela pessoa que tem uma energia, que ela pode fazer uma poção, pode fazer um bem ou um mal, isso pode vir de uma raiz europeia, pagã, pode ser de uma religião de raiz africana, não importa, mas há sim uma inclinação, uma aproximação dessas ideias, entendeu? Isso está vindo do grupo delas, então você pode ir lá talvez desmenti-las, mas elas se denominam como filhas das bruxas que não foram queimadas. Agora, o caso da Lindsay, exato, o caso da Lindsay, ele é o caso que eu falei aqui por 20 minutos explicando por que realmente houve uma série de erros, daí você traz isso como se, tipo assim, não, a gente tem que focar no erro médico, quer dizer, mas eu acabei de falar do erro médico, não entendi como que é o foco, eu acabei de falar disso. Então, ou seja, é claro que houve um erro médico, é claro que houve um erro psiquiátrico, isso já foi até provado, né? E agora, o impacto que isso tem, né, em como as pessoas vão usar esses transtornos para justificar crimes, é o que a gente está abordando. Inclusive, eu achei que o outro colega lá, o corintiano, ia nessa direção, quando ele disse que tem que ser punido, mas daí ele quis, né, foi me fazer o debunk daqui, mas é bom que aquece a discussão. Mas a questão é isso, cara, tipo, para finalizar o último ponto da questão entendi, você do fez aborto. uma crítica aí, mas não explicou, cara, não ficou claro, não. Então eu vou tentar o meu máximo, talvez eu não consiga explicar, mas o aborto, a questão do aborto, ela está ligada à questão da Lindsay, por quê? Porque quando você cria um diagnóstico, não cria, né, mas quando um diagnóstico de psicose pós-parto fica conhecido, né, de forma prática, é mais difícil até para os próprios provedores de cuidado de saúde negar esse diagnóstico, eles têm um receio, né, de errar o diagnóstico, por exemplo, até dos outros 2 transtornos que estão antes desse no espectro, porque antes de depressão pós-parto, tem o blues, chama postpartum blues, né? Depois vem depressão pós-parto, depois vem psicose, né? Então, se esses tipos de transtorno podem alterar o juízo crítico ou podem predispor uma mulher... Não quer dizer só os filhos, entendeu? Pode ser, por exemplo, um litígio que ela tem com o próprio marido, ela pode talvez bater o carro ou algum outro tipo de crime. Mas se isso pode ser alegado como né, um motivador ou algo que vai amenizar a pena, isso vai gerar um problema. Cara. Isso vai gerar um problema. Entendeu? E, além disso, tem ainda a disforia pré-menstrual, né? Que isso daí está sendo cada vez mais mencionado, que antes de ter a menstruação, há mudanças hormonais que desequilibram a neuroquímica do cérebro, e aí o indivíduo se torna mais impulsivo e tal, e, portanto, né, tem que se ter em consideração com os crimes que foram cometidos em torno do período menstrual. Então, ou seja, o diagnóstico vai se expandindo, né? Eu acho que doutor, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, porque não dá para... É o que a gente fala, as mulheres, o feminismo ganhou, né, tem muita força hoje, tem o controle de vários setores da sociedade, as mulheres ganharam muito espaço, mas é algo que a gente sempre fala, elas adquiriram muitos direitos, mas não quiseram trazer junto as consequências, né, as responsabilidades. Esse é o grande problema, essa é a grande crítica ao feminismo moderno. Muitos direitos, né, igualdade em relação aos homens, mas sem as mesmas responsabilidades. Então, não dá para você argumentar que uma alteração hormonal ou um transtorno mental te torna inimputável no caso de um crime, né? Você não pode ser responsabilizada pelo crime,
mas que isso não te afeta no mundo corporativo, por exemplo. Você pode ser uma liderança numa empresa, mas pô, a mulher menstrua, a mulher tem oscilações de humor. Não, mas isso, você é misógino, porra. Não, eu posso liderar. Eu posso ser presidente de um país. Aí depende, num dia ruim, se um dia tiver uma presidente nos Estados Unidos, um dia ruim, ela aperta o botão vermelho e explode tudo. Então, né? É assimétrico, né? Pois é. Além disso, a gente está falando de um caso, coincidentemente, aqui em Massachusetts. Então, num espaço de 10 dias, a gente falou sobre legalização do aborto. Tá ótimo aqui. A governadora Maura Healey aprovou o aborto sem limite de tempo, né, em situações muito subjetivas, né, se a mãe quiser, se o médico achar que faz sentido, enfim, liberou o aborto aí a qualquer momento, foi aclamada por grupos de mulheres, né, por ONGs, por organizações feministas, e aí, essa semana a gente tem esse julgamento, e as mulheres... Acho que mostra muito da natureza das mulheres, tá? Esse movimento, são muitas mulheres, muitos grupos apoiando. Então, levantaram uma grana, vou repetir, levantaram uma grana preta para dar o suporte financeiro para essa mulher nesse julgamento, né? São muitas mulheres. Eu vi mulheres aqui, lá no meu escritório, teve um quebra-pau, porque uma secretária mais nova estava apoiando forte, eu não pude escutar ninguém falando que a mulher era culpada. Coisa de louco, assim, quer que acalmar os ânimos lá, e então eu acho que é muito importante prestar atenção nisso, assim, nesse movimento de mulheres. Acho que mostra um pouco da natureza das mulheres, mostra um pouco né, desse coletivismo. Por isso que, o comunismo, ideias marxistas são tão, né, chamam tanta atenção, atraem tanto as mulheres mais do que homens, porque, né, são ideias coletivistas, o progressismo, vamos incluir todo mundo é lindo, todo mundo merece participar. Não, tem gente que não merece, cara, tem gente que tem que ser punido. Né? Chamam de hive mind mentality aí nos Estados Unidos. Então, eu acho sim que são aspectos muito importantes relacionados a esse caso. Você já trabalhou com um ambiente que é predominante de mulher? Já, tipo cara. Assim, então, eu trabalho... Só fofoca. Então, não tem esse amor assim não, cara. Eu desconheço essa coletividade que você fala. Não tem, não. Tipo, muita gente, 20 pessoas assim, e tudo mulher, cara. Mas acho que tem isso. Eu acho que rola muito entre elas nesse formato meio abstrato, assim, sabe? A gente tem que ver com qual régua a gente tá medindo o mundo, né? Se a nossa régua é só num meio social pequeno, não vai trazer muita informação, né? Mas se tu buscar bastante veículos de notícias, se informar em uma questão específica, aí tu vai ter um leque maior e vai até se surpreender aí. Acho válido a observação do Enio, mas a gente sabe que elas são muito competitivas. Elas são muito competitivas. Um pouco jocoso aqui na colocação, sendo jocoso apenas, para pontuar que assim, claro que situações como um partido político, como um movimento como o feminismo, você vai ter um aglomerado de pessoas com o mesmo pensamento em prol de alguns objetivos. Mas até aí é uma coisa. Eu estou falando na vida real, na convivência, a experiência individual minha, né, no caso, e sendo jocoso nesse sentido, de que essa coletividade ela é mais no sentido de se proteger entre elas, no sentido de uma injustiça que acontece entre elas, que aí elas se unem, pode estar se odiando, mas se unem, mas na convivência normal não tem isso de, não vou passar teu pano aqui. Estou falando especificamente. Não, mas acho que o Diego não falou disso. Eu vou não, estou pontuando apenas essa questão de que no dia a dia normal, as relações são muito mais complexas do que apenas aqui é o feminismo, ele manda aqui, e um crime como esse no Brasil, eu acho que dificilmente um crime desse como o Brasil teria essa passação de pano como tem nos Estados Unidos. Porque se tem uma coisa, isso é uma coisa bem interna do presídio, que é imperdoável, é justamente a mãe que mata o filho. E ninguém quer saber se a pessoa está doente ou não, se é pós-parto. Isso é uma coisa que é inadmissível. Como que foi a questão do Matsunaga? Tudo bem que ela... Então, tem várias diferenças, porque ela não foi mãe que matou os filhos. Se ela tivesse matado a bebê dela, jamais ela estaria nem viva, talvez, hoje. Exato. Mas ela esquartejando o ex-marido, e engraçado... A vida masculina aqui, né? Mas parece
Parece que realmente elas foram quase Puta que babando, pariu. né, para apoiar uma mulher que esquartejou o coitado do York lá. O cara virou farofa da York. Tem um meme que diz, né? Antes é Elisa do que Elise, né? Que a Elise ela foi Pois pra boca como é que foi do. isso? Foi no Brasil, né? Foi. Pra ela não garantir que ele levantasse ali, ela se certificou de picar ele, né? Aí foi Ficou uma bem legítima picado. defesa. Né? Mas aí é isso, né? Você vai ter. É isso que. Entra pro extremo, cara, que é aquela questão do extremo, que é a mulher que é agredida no casamento, no relacionamento e tudo mais, tomou uma atitude extrema para poder se defender. A gente não fala isso também quando pro cara andar armado, né? Se ele vê andar porte de arma e tudo mais, aí já o cara tem que se defender. Tá no meio da rua, vem te roubar o celular, papoca o cara. É a situação extrema que a gente coloca Então, nisso. mas E aí, tá pega dizendo de que a exemplo. defesa dela foi essa, de esquartejar o cara? Não tô falando que foi. Ela cumpriu a pena dela, e aí é questão jurídica. O que você achou da questão jurídica? Foi justo o tratamento Cara, que ela teve social? eu acho assim que foi pouco tempo, entendeu? Eu sou contra essa questão da progressão penal no Brasil, como ela se dá hoje, porque passa uma sensação de impunidade. E assim, ela foi muito, como é que eu posso dizer? Errou muito nisso, porque, cara, agora falando como um advogado de defesa, né? Se ela tivesse só dado tiro lá e ligado para a polícia, talvez ela nem ia a legítima defesa, algo do tipo, que ela foi agredida, ia fazer um corpo de delito lá, a defesa dela ia ter 1 milhão de elementos para poder até absolver ela dessa situação. A partir do momento que você esquarteja uma pessoa e sai espalhando pela cidade os pedaços do cara, aí não tem como, né? Mas isso seria a posição contra a progressão de pena, né? Eu achei que ela ficou muito pouco tempo presa, no sentido de passou rapidinho. Assim como o caso do goleiro Bruno também, que também é uma coisa absurda, que sumiu com o corpo dela. O moleque, o filho do Bruno, ele tá jogando já, tá sub-17 no Botafogo. Vi até um vídeo dele defendendo o pênalti e tudo mais, e o pessoal falando, mas o Bruno tá solto, pô, já. Então, o Bruno tá solto, o Bruno tá jogando sendo bola. Contratado, né? Sendo contratado, o cara tá voltando. Deu tempo do cara ser preso, ser solto e ainda continuar a carreira. Isso é uma loucura no Então, mas assim, a questão do Bruno com a Elise Matsunaga é aí que tem o grande contraste, né? Do apoio que teve, né? Um e o outro não teve. Porque eu não vi ninguém apoiar o Bruno, porque ninguém é louco de apoiar o Bruno, né? O cara é um psicopata, né? Completo assassino, frio. Não, nem uma mania contratar o cara. Como que ninguém tá apoiando o cara? Querem pagar para ele jogar. Mas contratar aí, igual a camisa do Corinthians que está usando, times, eles querem dinheiro, né? São outras máfias. Não, ele tá jogando, cara. Ele joga na terceira divisão do Rio. Não é só o time, ela realmente, o caso da Lindsay era o quê? Quem tá apoiando são as mulheres. Eu não sei a que ponto, cara. Eu não sei a que ponto que é. Então agora, quem que apoiou o Bruno? Vamos voltar aqui. A galera apoiou o Bruno, cara. Na vida várias real. pessoas ficaram questionando. Eu não vi isso na rede social, não. Várias pessoas questionavam. Não tem então corpo, manda então, aí, manda não tem o corpo, então não tem crime, cara. Porra, questionaram esse crime até o último dia. Até tem gente que até hoje questiona se, será que realmente aconteceu? Né? Mesmo depois de todas as confissões lá, o camarada dele pior lá. Não ter corpo, né, cara? Não, sempre tem gente, lógico. Não tem nem corpo. Isso que é sempre foda. tem gente que defende o maligno, mas em termos de proporção. O que eu ouvi é que o caso da Elise Matsunaga teve uma repercussão, né, de pessoas defendendo o que ela fez desproporcionalmente maior do que vários, se não todos os outros crimes até agora. Em grupos feministas, ela é uma heroína. Ela é uma heroína. E outra coisa, quando ela foi presa, ela virou mulherzinha da líder lá da cadeia no Tremembé. Tratamento VIP. O homem que mata filho, que comete violação contra a mulher, tudo, ele vira mulher e morre na cadeia. E é rápido, cara. Os próprios homens matam, cara. Com certeza, é rápido mesmo. Sim, Suzane von Richthofen é heroína aí de muitas mulheres, então tem de tudo, cara.
É um problema. Então, tem um problema aí. Eu acho que a gente tem que considerar uma balança muito pesada para apoio feminino e, porra, o apoio que os homens Mas é porque é desproporcional, inclusive da mídia corporativa, é desproporcional. Inclusive, a gente tem que trazer para essa conversa e para essa equação toda a narrativa antifamília. Porque a mulher que casa e que decide ter filhos, ela é mal vista por outras mulheres hoje. Porque elas odeiam, porque elas têm inveja, entendeu? As mulheres se corroem por dentro. A mídia corporativa, no caso do Thales, que matou os 2 filhos, né, e depois se matou, a mídia corporativa, quase todos os portais relataram, né, noticiaram como, o cara descobriu que foi traído e matou os filhos. Todos falaram isso. Descobriu traição e matou os filhos. Tipo, não é o cara que matou os filhos, é o cara que foi traído que matou os filhos, né? Teve um motivo, sabe? Vamos deixar claro aqui que ele teve um motivo para fazer isso, tá? Não vamos falar que o cara simplesmente quis matar os filhos, resolveu punir a mulher matando os filhos, cara. Vocês já assistiram o julgamento da Elise? O que a promotoria falou dela? Que fez dela? O que eles falaram? Cara, eles esculacharam com ela na promotoria. Tipo assim, do chão para baixo. Aproveitadora, prostituta, vagabunda, não sei o quê. Esculacharam com ela nesse tempo, 2013. A gente vê muito assim, que é interessante observar. Acho que tá no YouTube, viu? Procurar, acho que acha Ela casou por amor com aquele chinês lá? Não, a questão não é essa de casar por amor, não. A questão é que é muito do tempo. Nesse tempo não existia esse debate de feminismo, defesa da mulher, não sei o quê. Se fosse hoje, ela pegava um ano de serviços comunitários. Diferente, até a promotora, né, que estava lá justificando, era capaz de cair na lei da misoginia, né? Porque... o direito hoje só tem nariz e mulher, cara. O direito só tem nariz e mulher. Eu achei, por exemplo, o julgamento do Jairinho. O fato da mãe não ter sido absolvida, para mim, é um absurdo. E é filho do tempo. Bem lembrado, hein? Filho desse bem tempo, lembrado, cara, mais filho desse tempo. A mãe do Jairinho, eu acho, né? Agora é meu achismo. Cara, eu acho que ela deveria ter pego uma das punições, assim. O que é aquela juíza, cara? Que é aquela por isso que eu falo que quando você bota a luz da esquerda-direita, toda a vida a gente começa a botar as caixas de esquerda-direita, a justiça se contamina e tá todo mundo na merda, entendeu? Porque a justiça não é nem essa, mas a gente falar porque é uma coisa que quando eu falo assim, duas caixinhas, progrediu, mas é uma coisa que progrediu. O aborto até 3 meses não é suficiente, até 6 meses não é suficiente, aborto a qualquer momento não é suficiente, agora vão matar depois que nasce também. Ô, Diego, vai para onde? E o pior disso é você ver a desproporcionalidade, né, de insistir nesse método. Por quê? Porque de 20 anos para cá, o acesso e a quantidade de meios contraceptivos é absurdamente grande. Essa é uma coisa, é tão fácil que a eficácia de contracepção com a pílula do dia seguinte, ela é altíssima, mais de 96%, até 48 horas depois do ato. Até 72 horas fazem ajustes. O senhor é um profissional da área, mas o aborto ele é realmente utilizado como para controle de natalidade, cara. Sim. É isso, meu. O número de... Hã? E se for também, foda-se. Qual que é não é foda-se, cara. Não, qual que é é você ter direitos e sem assumir as responsabilidades. Exato. Não, se a pessoa decidiu realizar um aborto, então, né? qual que é o prejuízo social? Não, mas é uma responsabilidade que você tem que assumir. O homem e a mulher. Eu falei, a mulher que aborta, pra mim, é tão covarde quanto o homem que sai andando num crime. 100% disso, cara. No dia que tiver uma punição equivalente ao homem, cara, que abandona o filho. No dia que tiver... Não, mas eu concordo, deve se ter. Aí a gente discute, aí vamos debater agora enquanto... O que eu vejo de casos na minha vida ao redor, de que a mãe, ela toma de conta sozinha da porrada de criar o filho, cara, de mãe solteira. Com certeza. Sozinho. Aí vem falar, o cara quer condenar essa mãe. Não tô falando daqui da mesa, tô falando da sociedade em geral, né? Vem falar dessa mãe, se ela quer evitar isso. Não quer dizer que é certo, cara. Que eu como religiosamente, eu discordo de fazer. Mas assim, eu entendo. Numa situação de desespero, da mulher sabendo que deu merda e tudo mais, eu não sei, cara. Eu, sinceramente, agora, o que é uma coisa que é real, isso aí é uma coisa material,
é aborto quando o filho está vivo, né? Isso tem demais. Aborto quando o filho está vivo, o filho nasce, o pai abandona, ou então arruma outro casamento, esquece dos filhos. Então, o que acontece, cara? E aí, se vier uma lei para punir esse cara, com certeza vai ter muita gente falando. Estão pegando pesado nos homens, coitadinho dos homens, não é assim. Aí, entendeu? Mas tem só que tem caso no Brasil até hoje. De mãe solteira. Era um jogador de futebol do Brasil aí. Com você. Não tem mãe, cara. Os caras não têm pai. Mas eu não acho que vai ter coitadinho dos homens, não. Eu concordo com você, a pena tem que ser endurecida para quem abandonar, para o homem que abandona o filho, ou que comete qualquer violência contra o filho, a pena tem que ser a mais dura possível, né? Isso é isso perpetua uma cadeia de famílias disfuncionais, de cidadãos disfuncionais na sociedade, né? Mas eu não acho que vai ter essa passação de pano, mas enfim, daí é achismo, né? É achismo, existe futurologia, né? É igual o seu também foi um exercício, né? De dizer que passaria. Eu acho que não passaria. Mas... Então, o pessoal está comentando aqui. Professor Rogério Melo Franco. Cadu, se sua mulher apoiasse a Lindsay, qual seria a sua reação? Ela é mulher, acho que ela tem mais capacidade de saber o que uma mulher sente ou não, né? Então, aí é com ela, cara. O que eu apoio é que ela seja julgada com direito de defesa, com a consideração de tudo que ela passou ali, né, para ser determinada uma pena, cara. E é só isso, né? Esse caso tá sendo levado aqui para vários lados que não tem nada a ver, cara, porque é um caso, é um crime. Calma aí. É um crime, né, que foi cometido e ele tem que ser analisado e julgado como crime. Tem os seus desdobramentos, que são sociais, que são pessoas que vão apoiar, pessoas que vão condenar, que isso acontece em vários casos, não é exclusividade desse, né? Você tem muitos casos de crimes brutais, de maníacos, de gente que apoia, gente que se identifica com esse tipo de brutalidade, com esse tipo de criminoso. Porra, tem gente que quer casar com um criminoso, né? Tem gente pra tudo, gente, cara. Não, tem mulher. Doido pra tudo. Não, tem homem também, cara, que quer casar com a Richthofen, cara. Não falta. Desculpa perguntar, vai ser o tribunal do júri aí no caso? Vai ser aquele júri? O julgamento vai ser com o tribunal do júri, né? Cadu, não é que a gente está levando para um outro lado. São dois debates dentro de um. A gente pode debater o crime, né? E o julgamento e etc. E o outro debate é sobre a reação das mulheres, de grupos feministas, né? É o que eu falei, cara. Você abriu não é exclusividade desse caso. Você abriu uma vaquinha online e com o objetivo de levantar 2 milhões de dólares, levantar 1 milhão em uma semana. Não é brincadeira, meu. Não é brincadeira. Aí vídeos de mulheres com crianças, com bebês na mão. Tem um outro que eu nem coloquei aqui, que a mulher grita e o marido filma e começa e atira ela gritando com um bebê assim bem pequenininho. Então causa preocupação. Levantar 2 milhões para dar um orfanato ninguém quer, né? Pois é. Aí a galera... Aí o Henrique falou. É verdade, entendeu? Então a gente tem que casos concretos, né? Não em coisas que a gente está imaginando aqui. Casos concretos como esses vídeos aí, isso tem que ser denunciado, cara. Não é só, vou mostrar o vídeo. As pessoas têm que denunciar, essa mãe tá jogando água na cara da criança, tá maltratando. Maus tratos, você vai ter um conselho tutelar que vai tomar a guarda dessa criança, cara. E é assim que funciona. Mas a gente tá falando de uma sociedade, que pelo menos 70% da população está sob o efeito de pelo menos um antidepressivo, toma um antidepressivo, mais 50% das mulheres se declaram com algum tipo de problema mental. Claro que esse caso e esse comportamento, essa reação das mulheres pode iniciar algo maior, sim, se a gente não prestar atenção, se não for debatido. A imprensa está cobrindo isso, esses grupos que estão se organizando, não só aqui em Massachusetts, lá na corte, mas em Nova York, em outros estados aqui nos Estados Unidos, já foi parar lá na Holanda, que a gente sabe que é super liberal também, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter passeatas pelo mundo aí para defender uma mulher que matou os 3 filhos pequenininhos, cara. Não dá para a gente esquecer disso, entendeu? Então, eu acho que... Fala, Maquiavel, você ficou de fora aí. Então, eu não sou nenhum especialista, né, na área de crimes e tal, só que dá para levantar uma questão de que se houve, igual foi comprovado, né, o erro da medicação, tudo, isso aí, a mãe claramente não
poderia ficar com a guarda desses filhos aí, né, até para proteger as crianças. Então houve um erro, né, e cabe não só crime a ela, como instituições, né, até pode cair para o Estado também, que permitiu essa mãe, de mesmo com todos esses problemas aí neurodivergentes dela, teve acesso a essas crianças, enfim, né, causou tudo isso aí. Lembrando que o homem que, por exemplo, um homem que se separou e não confia na mãe, acha que ela vai matar o filho, alguma coisa assim, ele pode muito bem pedir a guarda da criança, né? Pode ele mesmo cuidar, criar. Nada Sim, impede, né? Nada por isso impede que é que o bem homem amplo, tome. né? Agora essa questão desse trânsito aí do julgamento em si, ele vai abordar muita coisa, espero, né? Agora sim, né? No Brasil, não sei como é nos Estados Unidos, no Brasil é muito difícil tirar a guarda da mãe. É um negócio que, para ser comprovado que um problema psicológico, psiquiátrico, está tomando remédio, medicação, que ela é incapaz de cuidar, para a justiça dar essa deliberação, muitas situações que tem que estar acontecendo e comprovado para a justiça entender. É muito difícil. É muito difícil. A guarda Aqui da também, mãe. Enio, aqui também é. Eu tive uma namorada que ela cresceu no Tennessee e a mãe dela é diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Ela abandonava tanto ela quanto o irmão, que era 2 anos mais novo. E, né, em vias de separação com o pai, ela trazia namorados para casa, traiu o pai dela diversas vezes. Eles mudaram para a Flórida, o pai conseguiu a guarda a duras lutas, no caso, praticamente a mãe quis abandonar, né? Então aí ele criou. Mas mesmo assim, ela tentou tomar a guarda em outras ocasiões, né? Eu, assim, realmente espero que a minha percepção esteja distorcida, que isso seja um pouco menos, ou, se Deus quiser, vai ser bem menos do que me parece, né? Porque se me conseguirem convencer disso, ou se as evidências apontarem para isso, eu vou ficar muito feliz mesmo, porque eu gostaria que as coisas fossem assim. Mas eu acho que o fenômeno que a gente está observando, e como o Diego colocou, são várias coisas, né? Por isso que eu acho até condescendente fazer um comentário do tipo, você está querendo levar para aqui, levar para ali. Não, existem vários aspectos, são esferas, né, de impacto de um fenômeno. Vocês têm que saber abrir um pouco a cabeça para ver Não, mas é essa porque o questão fenômeno que social e você tudo. citou, o fenômeno Wicca, Não, o fenômeno cara, Wicca, ele é totalmente ligado no feminismo. não, Elas mas eu tô mesmas, falando, é um movimento que vem da década de 60. Tá aí até de antes, década bem já. antes que 60. Bem antes 60 até. teve, então, em maio de 60 68 mas teve vem da década de 30, de 20 o ali com Maio Crowley. francês, Então. o Maio francês, né, que é o Printemps francês lá de 68, ele foi o ápice do progressismo e logo após isso estourou o quê? O movimento hippie, que aqui na costa oeste, né, nas Rockies, teve Califórnia, Colorado, Woodstock. Ali, claro que se expandiu bastante a New Age, mas precedeu a isso a Sociedade Vitas, né, que ali nos Transalpinos, Suíça, já tinha esses grupos em 1930, né? Hermann Hesse, né, nos livros que ele escreveu, do Damien, do próprio Carl Jung. Na verdade, foi um pouco de união do Oriente com o Ocidente, né? Foi esse choque aí e tal, fez renascer um pouco do paganismo. Então, isso a gente pode falar muito sobre isso aqui. Mas então o que eu queria dizer é que assim, existem vários aspectos em que esse fenômeno ele reverbera, né? Ele reverbera. E esse Igual o entendimento, nazismo. exatamente, igual ao nazismo. E o nazismo, se Sempre você dele gosta volta. do. Tem um filme que é o Labirinto do Fauno, né? Ele fala muito. É um filme extremamente simbólico. Tem uma análise de uma inclusive, psicóloga espanhola, de 1h30 o vídeo dela, mas é muito bom quem tiver paciência, porque ela divide em capítulos e ela vai destrinchar a simbologia do Labirinto do Fauno inteira, que é no regime do Franco, né? Que o Franco, sim, também era um fascista, né? E ali tem vários paralelos, né, na vida da personagem principal, da Ofília, né? Ela entra no Labirinto do Fauno, ali você vai ver a essência do mal masculino, né? Assim, da essência masculina que faz mal, que no caso era o próprio fascismo. Mas aí, em escala menor, como fractal disso, o pai da Ofília, né, que batia na mãe, que pôs a mãe sob tanto estresse que a mãe perdeu uma gravidez e tal.
Então, mas essas coisas, elas existe até um movimento pendular, né? Muitas vezes, quando a humanidade experimenta o mal através do lado da força, da organização, do ímpeto masculino, da verticalização de ordem, do militarismo, por exemplo, que foi as duas guerras que a gente atravessou, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, depois Guerra Fria. Então, às vezes, a humanidade ela fica traumatizada desse ímpeto masculino, desse fascismo, e às vezes o pêndulo vai para uma outra direção. Então a gente tem que estar atento a esses movimentos aí. Deixa eu ler uns comentários aqui. Pessoal escrevendo bastante. O grande Baroque Work está aqui, companheiro direto da Austrália. Ela vai ser julgada, como se a própria justiça fosse idônea. Aí o Baroque não botando muita fé Grande na Baroque. justiça. Obrigado aí, Baroque, pela presença. Grande. O Márcio tá falando aqui, não vi essa comoção com o homem que matou a mulher. Onde vocês viram isso? Esse tipo de homem não sobrevive na cadeia. Os próprios presos matam ele. Vem pro Brasil, Márcio. Márcio, vai ver o Inter, Márcio, na Série B. Tá caindo já. Junto com vai cair São Paulo e Inter junto. Já quieta. O professor Rogério Manfranco abriu o bolso. Olha, ele que é super pão duro, mandou R$5 aqui para provocar o Cadu. Ele paga para isso. Cadu, você acha que uma presidente de TPM pode explodir o mundo com bombas atômicas, como sugeriram na live? Eu acho que não, sem pé nem cabeça isso. Claro que não, né, Rogério? Sem pé nem cabeça. Tá todo mundo louco aqui. Isso aí que é o argumento do Cadu, sem pé nem cabeça, passou longe. É um cara filósofo. Pô, Mas eu tô com a minha cara aqui, né? Eu mostro a cara. É muito falar. esperto. Não, mas é claro que eu sou figura pública, Cadu. Talvez um dia você chegue lá. Eu tenho site e tal. Não tenho vontade, não, mas tô aqui, né? Tô com a minha cara aqui. Mas não precisa de abaixar o nível da live, não, que você não conseguiria, não. Tira essa camisa do Corinthians aí. Eu falo com a minha cara aqui porque eu não tenho nenhum problema com o que eu falo. Eu acredito no que eu falo, não tenho problema em esconder minha cara e falar. Você nem entende de simbologia, nem de história. Não, mas você não mostra a cara por quê? Por que você não põe a sua cara na live aí pra gente ver, pra gente poder ver a sua expressão, pra gente ver se a gente confia em você ou não? De forma alguma, cara, porque eu vou te explicar por que então. Isso é bom para quem tá assistindo. Eu trabalho numa instituição, né, de renome, eu passei por algumas. Tem algumas pessoas no grupo que conhecem minha identidade, eu coloquei até meu currículo vitae lá, eles viram o índice de impacto, as instituições que eu trabalhei, né? Então, há uma perseguição, talvez você não experimente isso, porque você esteja num meio diferente, não sei, mas no meio onde eu trabalho acadêmico, né, quando você chega em certa posição, existe uma pressão muito grande de alinhamento ideológico, né? Então, as pessoas não têm nem paciência para elas são mais ou menos igual você, assim, você fala uma coisa que eles não acompanharam, que discordaram, eles falam que você tá sem pé na cabeça, saiu do assunto, que não tem nada a ver. Cara, então, você tá querendo me insultar aqui na live do canal, falando que eu não tô entendendo o que você tá falando, é isso? Você não mostra a cara, cara. Não, eu acho que você não tá entendendo, e a sua resposta aí de bater nesse argumento de novo... Você não acredita no que você fala, cara? Só mais uma você não prova banca o que você fala? Você é insuficiente, Cadu. Não, cara, você não banca o que você fala, você não tem coragem. Eu sei que você gostaria, cara, você adoraria com a sua tática de quinta série, de me provocar para mostrar a cara. Eu não vou me prejudicar por conta disso. Eu tô conversando se as pessoas da live estão aproveitando, se as pessoas um bonequinho da live... de palhaço falando aqui, outro com um príncipe ali. Pois é, se as pessoas da live estão você quer passar? Você quer dar carteirada aqui? Você quer dar carteirada aqui na live como médico? Não sei o que, ninguém sabe quem você é, cara. Você pode ser um Zé Ninguém falando um monte de bosta. Não vai adiantar, Cadu. Você com essa vozinha calma, falsa sua, cara, tentando... Você tá viajando, cara. Você quer falar que eu não entendi o seu argumento? Só você tem que ler mais. Você tá sendo condescendente. Que foi a viagem? Que foi a viagem? Não, você que começou. Momento algum desqualifiquei seus pontos. Você disse que falar de bruxaria era uma histeria. Na verdade, histeria é justamente o fenômeno que estamos observando. Então, assim, você pegar centenas de mulheres, milhares do mundo, saírem na rua e com os bebês e tal, a gente tem que saber de onde você tira os seus argumentos, cara. A gente tem que saber de onde você tira os seus números, as suas evidências. Aí você citou várias coisas aqui na live que ninguém consegue comprovar. Não, eu falei das fontes, sim, senhor.
Não, você falou coisa errada também. Se a gente for fazer um fact-check aqui, Tá bom, a gente Cadu. vai levantar Então os números vamos, eu que vou te você ouvir, falou. Cadu. O que você tem para refutar aí ou Não, primeiro contrapor a dá questão do teu simbolismo nome, cara. do Dá o teu feminismo? nome, teu CRM. Deixa o pessoal te conhecer, cara, porque você tá De só falando forma aqui. alguma, você vai ficar na vontade, Cadu. Você vai Então tá ficar no bom. seu Então, eu shame não sei aí, por na que o sua Diego convida essas tentativa pessoas, cara. de Na moral, não adolescente sei aí. pra que convidar os caras que não tem coragem de mostrar a cara, que não tem coragem de falar o nome. Ô, Diego, Ah, tem problema? Tem problema Puta bosta isso, eu cara. proteger minha identidade, Diego? Isso aí é imoral, isso? Não, É ridículo, cara. eu É já ridículo. sabia. Eu acho que o conteúdo é muito válido. O cara acrescentou demais na live. Sinceramente, é Obrigado. a minha posição. Não dá pra. Sei lá, você pode ter a tua opinião, eu tenho Não, cara. opinião diferente. Acrescentou em que sentido? Trouxe um monte de dados técnicos aí que Ele ninguém é um aqui tem, profissional da ninguém área, aqui é cara. especialista, cara, Ele pra não quer saber. abrir, se ele não Eu quer te Ele abrir a pode estar falando um identidade monte de dele pro groselha. público, Falei o nome do livro. Ele pode estar falando ele um é monte um de groselha. profissional. A gente sabe identificar isso? A gente não sabe. A gente é médico? A gente não é. Mas você pode A escrever. audiência é Eu tudo até médico? dito para você. Você pega o lápis, escreve. Você pode colocar numa IA. Coloca aí Psiquiatria Forense de Abdala e Filho. Você vai ver que tem um capítulo de simulação. Ele fala sobre os pontos de análise de discurso, né, de simulação. Tem o sistema do Paul Ekman também, que o Vitor Santos ele aborda. Tem alguns estudos, né, provando a utilidade disso. Não, claro, não a prova, mas a utilidade. E tem questões que são históricas. Tem, por exemplo, um autor que eu usei o trabalho dele aqui para embasar a questão do witchcraft, né, do witch aí, é o Jonathan Pajot, que ele é um canadense do Quebec. Eu, inclusive, participei de uma aula prática que ele fez na Igreja Ortodoxa Grega, lá em Boston, inclusive. Tem vezes que ele faz evento presencial, viu, Diego? Muito bom as aulas do Jonathan Pajot. O Jordan Peterson tem seus problemas, mas ele também escreveu Maps of Meaning, onde ele fala da simbologia da bruxa, também está bem esclarecido lá. O próprio Carl Jung. Então, tem algumas referências para te passar, cara. Não tô entendendo. Você quer continuar me atacando, mas tá muito feio para você Não isso. tô te atacando, cara. Eu nem sei quem você Não, é. mostra a cara. Não sei o que eu vou chamar o cara. Põe seu CRM. Lógico. Cara, você acha que eu vou ser idiota de pôr meu CRM aqui? Isso claro que você não. falou hoje aqui te compromete? Você é De que menino, forma, cara. Não, você De tem que que forma crescer, te cara. Você tem compromete que isso que você amadurecer. falou na live aqui? Não, cara, os seus ataques foram muito baixos, cara. Não, isso que você falou aqui te compromete em que sentido, cara? Explica pra gente. Ué, Por que isso que você falou te compromete? Claro que compromete, porque eu tenho uma opinião que ela é crítica, né, num mundo agora que está extremamente polarizado, que até o Enio falou, tudo vira direita e esquerda. Eu sou contra isso. Eu queria debater um fenômeno, sem dizer que eu estou defendendo que mulher é mal, homem é ruim, direita é ruim, liberal é bom, nada disso. Eu estava realmente tentando me ater ao que está acontecendo por trás desse caso. Agora, se eu coloco a minha opinião aqui, muitas pessoas que não querem alguém que as opõe, que questiona uma ideologia que não está minimamente alinhada com a deles, eles podem sim me doxar, podem. Já foi feito isso várias coisa vezes. mais comum, tem muita gente comum, tem Cadu, muita gente que o meu primo tem 2 canais no YouTube. Pega um recorte e joga e já era. O meu primo tem fácil, cara. Meu primo tem 2 canais de YouTube, ele não mostra a cara, porque ele é um cara também, é uma figura que tem os compromissos dele, tem a relevância dele, e tudo bem quem mostra a cara e quem não. Eu acho sinceramente, eu acho irrelevante, cara. De verdade, acho irrelevante. Eu sei, eu conheci o Dr. Palhaço, a gente troca ideia ali, e ele me chamou muita atenção, o conhecimento dele, principalmente na área dele, cara. A gente já teve esse debate antes, eu achei que seria interessantíssimo, e foi. Diego, acho que foi. Já que o pessoal confia em você, você é uma pessoa de confiança aqui conhecida, eu não tenho problema nenhum em te mandar meu currículo inteiro. Você vai ver as instituições que eu trabalhei e tudo. Te manda até os scores, se você quiser ver. Daí, se o Cadu quiser acreditar no Diego ou não, é com ele. Ele tá dizendo que... Mas independente disso, eu acho que é irrelevante. Eu acho que o cara com uma figurinha ali ou com a câmera, se ele tiver algo a acrescentar. É muito relevante, cara. Você tá vendo quem tá falando. Senão, pô, põe um podcast, escuta qualquer coisa ali. Não, cara, quem tá falando? Você tem que saber quem tá falando, tem cara. pessoas que leem, tem podcasts que são só áudio, cara. Mas você sabe quem tá falando. Que é na leitura. Não sei se você leu muito, mas quem gosta de ler, nem o áudio não tem. Tem só a imaginação da voz do autor ou uma voz interna. Às vezes nem áudio a gente tem. Vamos seguir pros comentários. Fica a critério de quem tá assistindo. Mas para eu conversar com alguém, eu quero olhar para ela. Eu quero olhar para essa pessoa. Para mim...
Como que eu vou conversar com você se eu não Sinto sei muito. quem é você, cara? Se eu não sei Não a conversa cara que você tá comigo, você fazendo não tá agora. acrescentando muito, você não Ah, me que acrescenta muito. insistência, meu. Ele é insistente, ele é birrento. Vamos Continua. para os comentários. Comentários. O construtor Magenta tá aqui. Diletos senhores, sentiram saudades da ferpa no dedo. Magenta O Baroque falando aqui que o goleiro Bruno joga na Várzea e trabalha na mudança. Elise Fatiadora, série na Netflix. Aí o... É o mercado, cara. Se não é liberal, o Baroque. o O Baroque. mercado definiu, cara. Vou pra cima. Cadê? O professor falando que o pai abandonar não é aborto. Vocês estão insanos. Não, mas independente disso, eu acho que equivale, de certa forma. Foi hipérbole, Rogério. Hipérbole. Aborto de filho vivo. Não é hipérbole, são situações distintas com mais ou menos o mesmo resultado, né, cara? A ausência de um dos progenitores aí. Mestre das Traps tá aqui, fala rapaziada, bem-vinde. O Márcio falando, muito bom, Enio, parabéns, julgar tudo à luz da esquerda e direita acaba esvaziando o debate, fechando nossos olhos. Hoje o Enio se arrepende muito de chamar pessoas de genocida. Parabéns. O Enio que tá bloqueado lá no X, né, cara? Bloqueado no X, hoje eu sou hoje eu sou nariz, viu? Estou apoiador do nariz e deixa comigo. Márcio mandou $9,99 aqui, obrigado. Muito bom, Enio, parabéns. Aí ele repetiu o comentário aqui, mas eu leio aqui. O canal ainda não tem, pode se dar o luxo de ler e só quem paga. E o Inter, Márcio, e o Inter? O Inter tá na